Os círculos de pedra, há muito esquecidos, erguem-se entre as planícies europeias, envoltas em névoa. Labirintos enigmáticos, esculpidos nas rochas por mãos desconhecidas. Construções antigas, cujas pedras guardam segredos que a ciência moderna não pode explicar. A Europa não é apenas o berço da civilização conhecida, mas também a guardiã de 15 maravilhas arquitetônicas que desafiam até mesmo os arqueólogos mais experientes do nosso tempo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelos lugares onde a história oficial se encontra com o inexplicável. Você verá túmulos antigos, dentro dos quais ainda são registrados estranhos picos energéticos e blocos de pedra maciços, unidos com uma precisão tão impressionante que não é possível passar sequer uma lâmina entre eles. Como nossos antepassados, sem as tecnologias modernas, conseguiam criar tais construções perfeitas? Quem exatamente construiu as torres e castelos enigmáticos sobre os quais as lendas locais falam que foram erguidos por seres que não são humanos? E por que, em ruínas datadas de milhares de anos, são encontrados artefatos que contradizem nosso entendimento do passado? Prepare-se para descobrir os maravilhosos feitos arquitetônicos da Europa, cujos existência coloca em dúvida tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Antes de mergulharmos nos mistérios do continente europeu, é impossível não nos deter no mais famoso e, possivelmente, mais enigmático complexo megalítico do mundo, o majestoso Stonehenge, cujas pedras colossais já se erguem há mais de 4.500 anos nas planícies de Salisbury, na Inglaterra do Sul. Este círculo de pedras, composto por grandes placas verticais coroadas por transversalidades horizontais, parece uma melodia petrificada da antiguidade, que ressoa através dos séculos. Imagine esses gigantes de pedra, alguns pesando até 40 toneladas, trazidos de pedreiras situadas a 280 quilômetros do local de construção. Como uma sociedade primitiva do bronze poderia transportar essas massas colossais a tamanhas distâncias? Por quais caminhos? Com quais mecanismos? As teorias arqueológicas tradicionais sugerem o uso de trenós de madeira, carroças de rodas e milhares de trabalhadores. Mas até os engenheiros modernos reconhecem que uma operação semelhante hoje representaria uma tarefa logística extremamente complexa. O que é ainda mais impressionante é a precisão astronômica do complexo. O principal alinhamento do Stonehenge está idealmente orientado para o ponto de nascer do Sol no dia do solstício de verão, enquanto outras linhas indicam eventos astronômicos-chave. Como os construtores, supostamente sem escrita, poderiam calcular com tamanha precisão esses ciclos astronômicos complexos? Alguns pesquisadores afirmam que Stonehenge foi uma antiga observatório. Outros veem nele um centro ritual, e outros ainda o consideram um local de cura. Estudos geofísicos recentes revelaram ao redor do principal complexo dezenas de estruturas ocultas sob a terra. Buracos, canais, círculos de pedras menores, formando um sistema complexo que se estende por muitos quilômetros. O que é ainda mais surpreendente, experimentos acústicos demonstraram que a construção de pedra possui propriedades sonoras únicas, criando efeitos de eco e ressonância incomuns. Essas propriedades foram acidentais? Ou os antigos construtores criaram intencionalmente uma arquitetura sonora para seus rituais? As lendas locais atribuem a criação do Stonehenge ao mago Merlin, que supostamente trouxe as pedras da Irlanda com a ajuda da magia. Embora essa história pareça fantástica, ela pode conter um grão de verdade. Possivelmente, ela preserva a memória de uma tecnologia tão extraordinária que, para os simples mortais, parecia magia.
Uma teoria intrigante foi proposta pelo engenheiro britânico Harry Solstice, que após muitos anos de pesquisa, sugeriu que os construtores do Stonehenge poderiam ter utilizado a levitação acústica, uma técnica pela qual ondas sonoras de determinada frequência criam um campo capaz de elevar objetos pesados. Experimentos modernos com ultrassom demonstram a possibilidade de levitação de pequenos objetos, mas os antigos poderiam dominar uma versão mais avançada dessa tecnologia? Outra questão enigmática está relacionada a estranhas anomalias energéticas registradas dentro do círculo de pedras. Instrumentos sensíveis detectam oscilações inexplicáveis do campo magnético, especialmente durante os solstícios e equinócios. Alguns visitantes descrevem a sensação de choque elétrico ao tocar as pedras em certos momentos. Isso é resultado de fenômenos geomagnéticos naturais ou de uma construção especial criada pelos antigos engenheiros? As últimas descobertas arqueológicas apenas complicaram o mistério do Stonehenge. Em 2014, com a ajuda de um radar subterrâneo, foram descobertas 17 estruturas rituais anteriormente desconhecidas ao redor do principal complexo, indicando a existência de um vasto paisagismo cerimonial que se estende por muitos quilômetros. Isso sugere que Stonehenge era apenas um elemento central de um espaço sagrado muito maior e mais complexo. A análise de restos humanos encontrados nas proximidades revelou que alguns deles vieram de regiões muito distantes, incluindo a atual Suíça e até mesmo o Mediterrâneo. Stonehenge foi um centro internacional de peregrinação já naqueles tempos distantes. Ele possuía uma reputação de lugar de grande poder, atraindo pessoas de toda a Europa. Outro detalhe impressionante: algumas das pedras do Stonehenge, conhecidas como pedras azuis, possuem propriedades acústicas únicas. Ao serem batidas, elas produzem um som zumbido, semelhante ao de um gongo. Os antigos construtores escolheram essas pedras por acaso, ou suas propriedades sonoras eram importantes para algum ritual desconhecido? Como podemos ver, quanto mais aprendemos sobre Stonehenge, mais profundo se torna seu mistério. A ciência oficial pode explicar alguns aspectos de sua criação, mas a imagem completa ainda nos escapa, como se os antigos construtores tivessem intencionalmente codificado seus conhecimentos na pedra, deixando um enigma que ainda não conseguimos decifrar. Mas Stonehenge é apenas a primeira parada em nossa jornada pelos enigmáticos monumentos arquitetônicos da Europa. Agora, vamos nos dirigir ao continente onde, entre as densas florestas da França, se esconde outro complexo megalítico não menos misterioso: o Karnak. As pedras de Calanais, localizadas na ilha de Lewis, na Escócia, representam não apenas um notável monumento da arquitetura antiga, mas também uma das mais intrigantes enigmas da era megalítica. Essas grandiosas construções de pedra, com cerca de 5.000 anos, erguem-se sobre o paisagismo rude da Escócia, como guardiões de antigos mistérios que têm intrigado estudiosos e buscadores de aventuras por séculos. Imagine-se de pé nessa ilha ventosa, sentindo a brisa marinha fresca que envolve seu rosto, e olhe para os massivos blocos de pedra, alinhados em ordem rigorosa, como soldados prontos para mutar para a batalha. As lendas dos moradores locais afirmam que essas pedras são gigantes petrificados, que, segundo a tradição, foram transformados em pedra como castigo por sua arrogância. Mas o que realmente motivou a construção desse complexo enigmático? Os arqueólogos ainda não chegaram a um consenso sobre seu propósito. Alguns acreditam que Calanais poderia ter sido um local para rituais ligados ao culto dos antepassados ou à religião solar, enquanto outros sugerem que se tratava de um observatório,
utilizando observações astronômicas para determinar o tempo de plantio e colheita. Como foi possível que tal construção complexa tenha sido erguida na era pré-histórica, quando as tecnologias que possuímos hoje eram inacessíveis? As evidências mostram que as pedras foram trazidas de outro lado da ilha e sua transporte também permanece um enigma. Como os antigos construtores conseguiram realizar essa tarefa sem os mecanismos e instrumentos modernos? Alguns estudiosos propõem que eles poderiam ter utilizado simples carretas de madeira e a força de seus conterrâneos, mas mesmo isso exigiria grandes esforços e organização. As pedras de Calanais também possuem propriedades acústicas únicas. Em condições específicas, é possível ouvir o vento passando entre elas, criando sons hipnotizantes que, possivelmente, faziam parte dos rituais dos antigos. Mas o que acontece se esses sons não fossem acidentais? E se eles fossem parte de uma prática secreta de uma língua antiga, sobre a qual nada sabemos? Além disso, nas proximidades do complexo, foram encontrados vestígios de sepulturas, o que também levanta muitas perguntas. Essas pedras foram um local de adoração, onde os antepassados se reuniam para prestar homenagem aos seus mortos? Ou serviam para algo maior do que apenas uma praça ritualística? Alguns estudiosos sugerem que o complexo poderia fazer parte de uma vasta rede de construções megalíticas que conectam diferentes regiões e culturas, indicando um alto nível de desenvolvimento das sociedades da época. Mas qual era o verdadeiro propósito dessas construções? Qual era sua ligação com as antigas crenças e rituais? A cada nova descoberta relacionada às pedras de Calanais, o mistério apenas se aprofunda e as perguntas aumentam. As pesquisas arqueológicas continuam, e cada nova descoberta apenas aumenta o interesse por esse lugar enigmático. Talvez o verdadeiro propósito das pedras de Calanais esteja oculto em sua própria estrutura e forma, como um código que ainda não conseguimos decifrar. Mas isso não é a única enigma com que nos deparamos em nossa jornada pelos mistérios da antiguidade. De Lewis, nos movemos para um lugar não menos enigmático: os misteriosos círculos de pedra espalhados pela costa da Irlanda, onde cada construção guarda sua própria história e segredos, esperando que alguém possa desvendá-los. As escadas gigantes, localizadas na costa da Irlanda do Norte, representam uma das mais fascinantes maravilhas naturais, cercadas por lendas e mitos ao longo dos séculos. Trata-se de uma formação basáltica única, composta por aproximadamente 40.000 colunas hexagonais, que emergem majestosamente da água, como uma escada gigante que leva ao infinito. Quando você está nesse lugar mítico, sentindo a brisa salgada do mar e ouvindo o som das ondas quebrando contra as rochas, é impossível não se perguntar: quais segredos estão ocultos nesse fenômeno natural? Cientistas explicam a origem das escadas gigantes pela atividade vulcânica que ocorreu há mais de 600 milhões de anos, quando a lava, ao resfriar, formou essas colunas multigranulares. No entanto, apesar das explicações científicas, antigas lendas contam uma história completamente diferente. Nelas, fala-se que essas escadas foram construídas como uma estrada para grandes guerreiros, com o objetivo de cruzar o mar e alcançar a Escócia, onde, segundo a tradição, vivia seu rival, o grande guerreiro Finn McCool. Como esses seres incríveis, os grandes guerreiros, poderiam ter criado uma construção tão grandiosa? Talvez seja apenas uma fantasia, mas na cultura irlandesa, os mitos sobre gigantes lutando entre si são transmitidos de geração em geração, deixando rastros na consciência do povo. As próprias colunas
cercadas por penhascos escarpados e colinas verdes, causam admiração por sua ordem ideal, como se tivessem sido esculpidas por mãos habilidosas e não formadas pela natureza. Mas e se nesses mitos houvesse uma verdade? Alguns pesquisadores sugerem que, em tempos antigos, essas terras poderiam ter sido habitadas por gigantes, cujos conhecimentos sobre construção e arquitetura superavam todos os nossos conceitos. Será que essas civilizações antigas, das quais nada sabemos, realmente existiram? Ao olhar para as escadas gigantes, é impossível não se perguntar: como seria a vida nesse lugar se os grandes guerreiros realmente existissem? É fascinante que nesse local também tenham sido encontrados muitos artefatos que confirmam a presença de antigos habitantes, que possivelmente utilizavam esse lugar como sagrado. Alguns acreditam que as escadas gigantes poderiam ter servido como local para rituais de veneração às forças da natureza. Mas o que exatamente eles tentavam honrar? Talvez essas estruturas de pedra não servissem apenas para a comunicação com o mundo espiritual, mas também como observatórios, permitindo que os antigos antepassados observassem fenômenos celestes. Enquanto os cientistas continuam a explorar esse lugar, revelando novas verdades, o mistério das escadas gigantes permanece não resolvido. Ao contemplar essa beleza natural, é possível sentir como a história e a mitologia se entrelaçam, deixando apenas pistas sobre a verdadeira essência desse lugar majestoso. Mas isso não é tudo o que a Irlanda do Norte guarda. Vamos nos dirigir ao próximo lugar misterioso, aos antigos círculos, que também guardam seus segredos, esperando que alguém possa desvendá-los. Quais eram seus verdadeiros propósitos? E que histórias eles podem nos contar sobre os antigos povos que habitavam essas terras? Os labirintos da ilha de Gotlândia, na Suécia, representam uma das mais enigmáticas e intrigantes enigmas da antiguidade, envolta em uma cortina de mitos e mistérios que tem mantido pesquisadores e aventureiros intrigados por 3.000 anos. Essas estruturas de pedra, localizadas em pitorescos litorais rochosos, lembram gigantescas teias de aranha, tecidas com grandes pedras que se tornaram parte do paisagismo. Quando você pisa nesses antigos labirintos, sentindo o frio da pedra sob seus pés e ouvindo o sussurro do vento, involuntariamente se pergunta: o que pode estar escondido por trás de seus caminhos sinuosos? Os cientistas acreditam que esses labirintos poderiam ter servido como locais de rituais ou símbolos, possivelmente utilizados em cerimônias religiosas de povos antigos que habitavam essas terras. Mas como essas simples construções de pedra poderiam ter um significado tão profundo para os seres humanos que viveram aqui há mais de 3.000 anos? Existem diversas teorias sobre o propósito desses labirintos. Alguns pesquisadores sugerem que eles poderiam ter sido caminhos sagrados, levando a um centro onde se realizavam rituais importantes ou meditações, enquanto outros acreditam que esses labirintos poderiam simbolizar o caminho da vida, cheio de dificuldades e provações que precisam ser superadas. Como foi possível que essas complexas construções fossem criadas sem tecnologias modernas? Nossos antepassados poderiam ter possuído conhecimentos e habilidades que foram perdidos ao longo do tempo? Dentro dos labirintos, cercados por campos silenciosos e vastas planícies, é possível sentir a atmosfera de antiguidade e mistério. Os labirintos de Gotlândia são impressionantemente precisos, com suas paredes envoltas em verdes ervas e cores, como se guardassem histórias infinitas de antigos sacerdotes e sábios que possivelmente realizavam aqui seus rituais. Ao visitar esses lugares,
Você não pode deixar de se perguntar: o que seus criadores poderiam ter visto? Quais mistérios eles levaram consigo para o mundo além? No entanto, esses labirintos não são a única enigmática descoberta em Gotlândia. Ao redor deles, encontram-se outros artefatos misteriosos, semelhantes a antigos túmulos e altares de pedra, que também geram muitas perguntas. Algumas lendas locais contam que essas estruturas poderiam ter servido como locais de sacrifícios ou estar relacionadas a antigos cultos que adoravam deuses da fertilidade e da colheita. É interessante notar que quanto mais estudamos esses labirintos e seu entorno, mais perguntas surgem. Qual era o verdadeiro propósito dessas construções? E qual era seu impacto na vida dos antigos seres humanos? Por que, apesar de tantos estudos, ainda não temos uma resposta clara para essas perguntas? Os labirintos de Gotlândia, cercados pelo silêncio e pela majestade da natureza, continuam guardando seus segredos, causando admiração e curiosidade em todos aqueles que se aventuram em suas terras. Alguns acreditam que nessas paredes de pedra estão contidos conhecimentos que poderiam mudar nossa compreensão da história. Mas o que, se por trás desses enigmas houver algo maior? Você acha que existem labirintos semelhantes em outros cantos do mundo, aguardando sua descoberta? O que mais pode estar escondido nas sombras de nossa história, pronto para revelar seus mistérios a quem ousar investigá-los? O castelo de Hohenwerfen, localizado em um penhasco rochoso na encantadora Áustria, é uma das fortalezas medievais mais misteriosas que já foram construídas. Suas paredes sombrias, que se erguem acima do paisagismo verdejante, parecem guardar em si uma infinidade de segredos e histórias não desvendadas. Construído no século XII, este castelo não foi apenas um ponto estratégico para uma defesa contra inimigos, mas também um lugar onde se entrelaçaram os destinos de muitas pessoas. Mas o que exatamente está escondido em seus subterrâneos? Pesquisadores, descendo por estreitas escadas para a escuridão, encontram aqui artefatos que colocam em dúvida todos os conceitos habituais sobre tempo e lugar de sua criação. Como esses objetos estranhos puderam acabar em uma fortaleza construída há muitos séculos. Algumas descobertas, como instrumentos incomuns e símbolos enigmáticos, não correspondem à época em que o castelo foi erguido. Como eles chegaram aqui? Algumas teorias afirmam que podem estar relacionados às civilizações mais antigas que deixaram sua marca nesses lugares. Mas como isso é possível se os registros históricos não mencionam culturas assim? Talvez Hohenwerfen não tenha sido apenas uma fortaleza, mas um local onde se cruzaram diferentes épocas e culturas, deixando apenas mistérios. As lendas sobre o castelo não são menos intrigantes. Dizem que em seus subterrâneos habitam fantasmas que guardam os segredos escondidos nos cantos escuros. Moradores locais contam que em noites escuras ouvem sons estranhos e, às vezes, até veem sombras rápidas se movendo entre as paredes. Pode ser apenas fruto da imaginação, mas essas histórias causam arrepios e fazem refletir. E se, de fato, nesses muros habitam os espíritos daqueles que já viveram aqui? Não menos interessante é o próprio castelo, que a cada ano atrai um número crescente de turistas e pesquisadores. Suas poderosas paredes, enquadradas por paisagens pitorescas, parecem inabaláveis, mas por trás delas se escondem segredos sombrios. Muitos corredores e salas subterrâneas, atravessados por ar frio, levam a lugares desconhecidos, onde cada pedra pode contar sua história. Como seria sentir-se um senhor do castelo
ao caminhar por esses corredores cheios de segredos e mistérios. Existem também especulações de que o castelo Hohenwerfen serviu como local para reuniões secretas e rituais relacionados ao ocultismo ou velhas crenças. Alguns pesquisadores analisaram as descobertas e chegaram à conclusão de que elas podem estar relacionadas a cerimônias que foram realizadas aqui no passado. Mas qual era o verdadeiro propósito desses rituais? E quais conhecimentos secretos poderiam ter sido perdidos ao longo do tempo? O castelo Hohenwerfen e seus subterrâneos continuam sendo um mistério, despertando o interesse não apenas de historiadores, mas também de amantes de mistérios. Alguns acreditam que aqui podem estar enterrados conhecimentos que mudarão nossa visão do passado. Mas o que, se por trás dessas descobertas não houver apenas artefatos, mas também chaves para entender civilizações antigas? Qual é a verdadeira história desse castelo e quais segredos ele ainda guarda, esperando ser descoberto? Talvez mistérios semelhantes existam em outros cantos do mundo, escondendo infinitas possibilidades de pesquisa e descoberta. Quantos segredos ainda nos aguardam em nossa fascinante jornada pelas páginas da história? Os dólmenes bressonenses, localizados em colinas pitorescas da França, representam um dos mais enigmáticos e grandiosos achados arqueológicos que nos restaram das antigas civilizações. Esses monumentais túmulos de pedra, com idade aproximada de 5.000 anos, não apenas impressionam pela sua magnitude, mas também causam profundo espanto por sua exata orientação em relação aos corpos celestes, o que questiona nosso entendimento do progresso tecnológico da época. Como é possível que pessoas, sem os instrumentos modernos, pudessem construir tais monumentos, perfeitamente alinhados com o Sol e as estrelas? Cada dolmen, com suas massivas lajes de pedra, parece guardar em si mistérios que ainda aguardam ser revelados. Qual era a verdadeira função dessas enigmáticas construções? Talvez elas servissem não apenas como locais de sepultamento, mas também como espaços rituais para antigos rituais ligados à astronomia e à espiritualidade. As lendas locais contam que, à noite, quando a lua ilumina os arredores, é possível ouvir o sussurro dos antepassados, que outrora utilizaram esses locais para se comunicar com forças superiores. Mas como é possível? Como nossos antepassados podiam saber sobre tais fenômenos astronômicos, que apenas começamos a entender graças às ciências modernas? Alguns cientistas sugerem que os dólmenes poderiam estar relacionados com antigos calendários, utilizados para acompanhar as mudanças das estações e prever eclipses lunares e solares. No entanto, apesar de todos os estudos, essas hipóteses permanecem apenas como especulações. Qual era a verdadeira natureza desses túmulos? Talvez eles guardassem conhecimentos sobre ciclos de vida e morte, renascimento e transformação. Muitos se perguntam como um nível tão avançado de conhecimento astronômico poderia ser alcançado em uma sociedade que, segundo registros históricos, utilizava apenas os mais primitivos instrumentos. Ao nos movermos dos dólmenes para outras descobertas arqueológicas, encontramos uma variedade de artefatos próximos a esses túmulos. Objetos enigmáticos, como esferas de pedra e imagens intrincadas, deixam ainda mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores sugerem que esses artefatos poderiam estar relacionados a rituais de veneração dos corpos celestes, mas como eles se encaixam na visão geral da antiga cultura? Existe também a teoria de que os dólmenes faziam parte de uma rede mais ampla de santuários, que se estendia por toda a Europa, unindo diferentes tribos e culturas em um sistema espiritual comum. Mas quem eram essas pessoas que deixaram por trás
esses monumentais construções? Poderiam elas ser portadoras de conhecimentos que nunca mais seremos capazes de compreender? Pesquisadores que buscam desvendar esse mistério se deparam com inúmeras barreiras, e cada novo artefato apenas adiciona mais lenha à fogueira das intrigas. No final das contas, os dólmenes bressonenses permanecem como uma enigmática descoberta, que continua a intrigar tanto os cientistas quanto os amantes de mistérios. Quantos outros lugares existem, escondendo em si antigos conhecimentos e sabedoria? E o que, se esses túmulos de pedra são apenas a ponta do iceberg das antigas civilizações que outrora habitavam essa terra, deixando um rastro de mistérios? Cada nova descoberta abre uma porta para um mundo cheio de maravilhas e possibilidades desconhecidas, nos levando a refletir sobre quantos mistérios ainda nossa planeta guarda, aguardando o momento de serem revelados. Moinkerobianx, os ruínas submersas de Loch Oy, escondidas sob as águas de um dos lagos mais enigmáticos da Escócia, representam mais uma página fascinante no livro das antigas mistérios, que aguardam sua revelação. Esses vestígios megalíticos, descobertos no século XXI, emergem das profundezas da história, lembrando-nos de que, mesmo as águas mais profundas, podem guardar segredos dos quais nem sequer suspeitamos. Como essas construções colossais e complexas puderam acabar submersas, se nenhuma crônica registrou sua existência? Esse lugar, envolto em lendas e mitos, esconde uma série de perguntas. Qual civilização construiu essas estruturas enigmáticas e qual papel elas desempenharam na vida dos antigos? Inicialmente descobertas por arqueólogos em 2016, essas ruínas geraram um verdadeiro furor entre pesquisadores e historiadores. As estruturas, compostas por grandes blocos de pedra, localizadas no fundo do lago, lembram os antigos monumentos megalíticos, como Stonehenge. No entanto, seu propósito exato permanece em aberto. Como nossos antepassados, que viveram há milhares de anos, puderam criar essas grandiosas construções, e por que elas foram abandonadas para serem submersas nas águas de Loch Oy? Alguns cientistas sugerem que essas construções poderiam fazer parte de um santuário ou complexo ritualístico destinado ao culto de espíritos aquáticos ou deuses ligados à água. Mas como essa teoria se relaciona com as ausentes inscrições históricas que poderiam confirmar essas suposições? As lendas dos moradores locais também adicionam um toque de mistério a esse lugar. Contam que, em dias ensolarados, quando a água do lago está calma, é possível ver as sombras das antigas construções emergindo na superfície, como se estivessem nos chamando para desvendar seus segredos. Qual sentido foi dado a essa arquitetura, se ela foi projetada apenas para ser escondida dos olhos? Alguns pesquisadores avançam a hipótese de que essas construções poderiam ter funções de observatórios astronômicos, que ajudavam os antigos a rastrear os movimentos dos corpos celestes. Mas como eles poderiam saber sobre esses fenômenos, considerando que não tinham tecnologias modernas? Existem também teorias mais especulativas, que sugerem que as ruínas de Loch Oy poderiam estar relacionadas com terras míticas perdidas, mencionadas em antigas tradições. Talvez essas construções fizessem parte de uma civilização que precedeu as culturas conhecidas e desapareceu sem deixar vestígios, deixando apenas enigmáticos monumentos que precisamos desvendar. O que aconteceu com essa civilização? Como ela poderia ter desaparecido sem deixar vestígios, deixando apenas testemunhos de pedra de sua existência? A partir das ruínas submersas de Loch Oy, podemos nos dirigir a outros lugares enigmáticos, onde também se encontram vestígios de antigas culturas. Por exemplo, não muito longe desse lago, estão os círculos misteriosos de pedra
e outras construções megalíticas que se estendem por muitos quilômetros. Como elas estão relacionadas com as ruínas de Loch Oy? Foram elas partes de uma única cultura? Ou cada uma dessas construções representa um capítulo separado na história da humanidade? Dessa forma, as ruínas submersas de Loch Oy continuam sendo um mistério não resolvido, que nos faz refletir sobre quantos outros mistérios a Terra ainda guarda. Quantos outros lugares semelhantes aguardam para serem descobertos e suas mistérios desvendados? Essas perguntas permanecem abertas, lembrando-nos de que nosso entendimento da história é apenas a ponta de um iceberg, por trás do qual se encontra um oceano infinito de antigas enigmas. Os dólmens de Karnak, localizados em colinas pitorescas da Bretanha, na França, representam outra fascinante página na interminável história de mistérios antigos. Esses complexos megalíticos, cujas idades ultrapassam 6.000 anos, parecem ser guardiões antigos, de pé na fronteira do tempo, continuando a causar admiração e espanto entre os pesquisadores. Como nossos antepassados, sem tecnologias modernas, puderam criar estruturas tão grandiosas que ainda hoje nos impressionam por sua precisão e harmonia. Grandes blocos de pedra, cuidadosamente dispostos em linhas e círculos, formam alamedas enigmáticas que levam aos dólmens, túmulos de pedra, criando uma atmosfera de mistério e antiguidade. Mas para que esses complexos foram construídos? Muitos cientistas sugeriram que os dólmens poderiam ter servido como locais de sepultamento ou centros rituais, onde os antigos realizavam rituais ligados ao culto dos antepassados. No entanto, como explicar a exata disposição dessas pedras, que sugere um propósito astronômico ou geométrico? Alguns pesquisadores afirmam que os dólmens poderiam fazer parte de um sistema mais amplo, relacionado à observação dos corpos celestes. Como os antigos construtores, sem telescópios e instrumentos precisos, poderiam saber o significado das estrelas e planetas. Talvez esse conhecimento fosse transmitido de geração em geração, baseado em observações e intuição. Mas o que é ainda mais intrigante é o fato de que na região de Karnak existem mais de 3.000 megalitos, dispostos em formas geométricas ideais, o que levanta muitas perguntas. Alguns pesquisadores sugerem que essas pedras poderiam estar relacionadas a rituais antigos, direcionados à interação com o cosmos ou com forças naturais. Qual foi o papel dessas pedras na vida das pessoas que as construíram e o que elas tentavam comunicar às gerações futuras? As lendas sobre esses dólmens estão cheias de mistério e magia. Conta-se que à noite, quando a lua ilumina as pedras, é possível ouvir o sussurro de espíritos antigos, que talvez guardem seus segredos. Qual era o propósito dessas construções, se elas foram projetadas para permanecer ocultas dos olhos dos descendentes? Alguns moradores locais acreditam que os dólmens são portais para outros mundos, e que aqueles que conseguirem desvendar seus mistérios obterão conhecimentos inacessíveis ao comum dos mortais. Mas como essas lendas e mitos se relacionam com a realidade, e há nelas um grão de verdade? Existem também muitas teorias de que os dólmens de Karnak podem estar relacionados a outros megalíticos espalhados pelo mundo. Quais são as ligações entre esses monumentos e os que estão em outros países? Alguns pesquisadores sugerem que ao longo dos séculos houve trocas culturais e migrações que levaram à criação de estruturas semelhantes em diferentes partes do planeta. Mas como explicar a existência de construções idênticas em locais tão distantes, como Stonehenge na Inglaterra ou os templos na Ilha de Páscoa? Dos dólmens de Karnak, podemos passar a outros lugares enigmáticos, onde também se encontram vestígios de culturas antigas. Por exemplo,
Nas proximidades de Karnak, existem outros monumentos megalíticos que continuam a despertar o interesse dos pesquisadores. Como eles se relacionam com os dolmens? Eram eles parte de uma única cultura? Ou cada uma dessas construções representa uma página separada na história da humanidade? Dessa forma, os dolmens de Karnak continuam sendo um mistério não resolvido, que nos faz refletir sobre quantos outros segredos nosso mundo ainda guarda. Quantos outros lugares semelhantes ainda aguardam serem descobertos e desvendados. Essas perguntas permanecem abertas, lembrando-nos de que nosso entendimento da história é apenas a ponta de um iceberg, atrás do qual se encontra um oceano infinito de mistérios antigos. Qual outro legado dos antepassados ainda está esperando para ser descoberto e compreendido? O navio de pedra de Ale, localizado na pintoresca Skåne, na Suécia, representa uma das estruturas megalíticas mais enigmáticas que restaram das antigas civilizações. Esta imponente estrutura, com cerca de 67 metros de comprimento, parece um navio petrificado no tempo, continuando a intrigar estudiosos e entusiastas da história. Como poderia ter acontecido que, em tempos remotos, as pessoas conseguiram criar uma obra tão grandiosa, cujo significado exato ainda não foi descoberto? Trata-se de um monumento funerário, um templo ou um elemento simbólico que reflete a visão cósmica dos antigos escandinavos? Um dos aspectos mais intrigantes do navio de pedra de Alé é sua forma, que, sem dúvida, evoca pensamentos em viagens marítimas e uma conexão com os elementos aquáticos. Talvez este monumento tenha servido como um local de sepultamento para personalidades de alto escalão, permitindo-lhes uma jornada posterior para o mundo além. Mas como explicar que, em alguns lugares, o navio é cercado por grandes pedras que claramente indicam que os antigos construtores atribuíram a este monumento um significado tanto prático quanto místico? Existem teorias de acordo com as quais o navio de pedra de Ale poderia ter sido um local de rituais relacionados a deidades marinhas, que desempenhavam um papel central na vida dos antigos. Como poderiam eles venerar seus deuses se até hoje o significado exato deste monumento permanece obscuro? Alguns estudiosos sugerem que o navio de pedra era parte de uma rede mais ampla de objetos culturais, destinados à comunicação com forças sobrenaturais. Mas quais são exatamente os mistérios que ele guarda? As lendas locais afirmam que, à noite, quando a lua se reflete nas águas que cercam este monumento de pedra, é possível ouvir sons indistintos que lembram o sussurro de antigos marinheiros. Talvez sejam os espíritos daqueles que um dia estiveram nesse navio, prontos para contar suas histórias a quem puder ouvi-los. Mas como essas lendas e histórias se relacionam com os fatos reais? As pesquisas indicam que no local do navio de pedra foram encontrados restos de diferentes animais e objetos que poderiam confirmar seu significado ritualístico. No entanto, apesar de todas essas descobertas, a resposta final sobre o propósito de Ale permanece desconhecida. Como poderia ter acontecido que este monumento, que poderia ter sido a chave para entender as antigas crenças, ainda esteja envolto em mistério? Do navio de pedra de Ale, podemos passar para outros monumentos megalíticos enigmáticos espalhados pelo mundo. Comparando-os, é possível notar uma surpreendente semelhança em suas formas e tamanhos, o que leva a refletir sobre possíveis intercâmbios culturais entre diferentes povos. Poderiam as antigas civilizações, sem os meios de transporte modernos, criar estruturas semelhantes, baseando-se em crenças e rituais comuns? Ou será que tudo não passa de uma coincidência que não tem base histórica? Essas questões continuam a intrigar estudiosos que buscam desvendar os mistérios escondidos nas pedras.
O navio de pedra de Ali e seus enigmas são apenas uma das muitas páginas na história interminável da humanidade, que ainda permanece não desvendada. Quais outros mistérios ainda aguardam o momento de serem descobertos e compreendidos? Somente na superfície do oceano da sabedoria antiga? E quem sabe quais outros tesouros estão escondidos sob suas águas, prontos para contar suas histórias a quem se atrever a mergulhar em suas profundezas? Os dólmenes da Ligúria, esses massivos portais de pedra, parecem guardiões silenciosos do tempo, erguidos na junção do passado e do presente, evocam em nós sentimentos de tremor e admiração. Localizados nos verdes declives dos Alpes italianos, eles continuam a guardar seus segredos, envoltos em lendas e mitos. Os moradores locais, desde tempos antigos, acreditam que através desses dólmenes era possível alcançar outros mundos, realidades paralelas, onde tempo e espaço perdem o sentido. Como foi possível que essas grandiosas construções, criadas pelas mãos de antigos seres humanos, mantivessem sua enigmática presença ao longo de milênios? As primeiras menções aos dólmenes podem ser rastreadas até a época do Neolítico, quando os seres humanos começaram a domesticar a agricultura e a criar os primeiros assentamentos. No entanto, seu verdadeiro propósito permanece obscuro. Alguns pesquisadores sugerem que os dólmenes serviam como túmulos, enquanto outros estão convencidos de que eram utilizados em rituais dedicados ao culto a deuses ou espíritos ancestrais. Mas o que realmente se esconde por trás dessas poderosas paredes de pedra? Como nossos antepassados puderam construir essas massivas estruturas, utilizando apenas instrumentos primitivos? As dimensões dos dólmenes variam, mas alguns deles alcançam vários metros de altura e largura, com suas paredes formadas por grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros. Como eles conseguiram erguer e instalar esses pesados blocos, sem as tecnologias modernas? Essa questão continua a atormentar os arqueólogos e historiadores. Ao estudar os dólmenes, os cientistas descobrem neles uma multitude de símbolos e sinais enigmáticos, que possivelmente faziam parte de rituais antigos. Mas o que eles podem significar? Algumas teorias afirmam que os dólmenes poderiam ter sido observatórios astronômicos, permitindo que os antigos observassem estrelas e planetas. No entanto, como explicar sua ligação com os mitos sobre a transição para outros mundos? De acordo com os moradores locais, à noite, quando a lua ilumina os dólmenes, é possível ouvir sons estranhos de sussurros e murmúrios, que parecem ecoar de rituais há muito esquecidos. Talvez esses sejam os vozes dos antigos, que não recebem a atenção e o respeito que merecem. Temos alguma chance de desvendar seus mistérios? Ou eles permanecerão para sempre ocultos na escuridão da história? Além disso, muitos pesquisadores se perguntam se existe uma ligação entre os dólmenes da Ligúria e outros monumentos megalíticos ao redor do mundo. Será que nossos antepassados, independentemente uns dos outros, criaram estruturas semelhantes, baseando-se em uma compreensão comum do universo e de seu papel nele? Ou será que isso é apenas uma coincidência, sem um contexto histórico? Ao mergulhar nesses pensamentos, começamos a perceber que os dólmenes da Ligúria são apenas uma das muitas enigmas escondidos nas profundezas de nossa história. Ao seguir os rastros das antigas civilizações, inevitavelmente, nos deparamos com perguntas para as quais ainda não temos respostas. Quantos mistérios ainda permanecem não desvendados? Existem ainda outros dólmenes aguardando seu descobrimento, que possam nos contar sobre o passado, crenças e esperanças dos seres humanos que abandonaram este mundo?
Estamos apenas na beira de um vasto oceano de sabedoria antiga, e cada nova descoberta, cada nova pergunta, nos mergulha mais fundo nas águas inexploradas da história. Quais outros tesouros e enigmas estão ocultos sob o manto do tempo, prontos para revelar seus segredos àqueles que ousarem caminhar por esse caminho inexplorado? Ctatritium, o cromeleque de almendres, localizado na pitoresca Portugal, é um dos mais antigos megálitos da Europa, sendo mais antigo até do famoso Stonehenge. Este complexo enigmático, composto por enormes blocos de pedra, mantém seus mistérios intactos ao longo de milênios. Os moradores locais, de geração em geração, transmitem lendas sobre pedras vivas, que, segundo a crença, podem se mover à noite, como guardiões ressuscitados da antiguidade. Como isso aconteceu? Como esses massivos monolitos, criados por mãos humanas há mais de 5.000 anos, conseguiram manter tanto variedade de mitos e histórias? O cromeleque de almendres, construído com enormes blocos de granito, é impressionante não apenas por sua idade, mas também por sua arquitetura simétrica. Cada pedra parece ter sido cuidadosamente selecionada e instalada em seu lugar, criando uma atmosfera única de mistério. Alguns pesquisadores afirmam que esse cromeleque poderia ter servido como um observatório astronômico, permitindo que os antigos observassem os movimentos dos corpos celestes. Mas como isso se relaciona com as lendas das pedras vivas? Talvez os antigos construtores atribuíssem um significado especial, não apenas às pedras, mas também às suas relações com os céus, considerando cada estrela como parte de uma grande tapeçaria, na qual eles desempenhavam um papel único. Mas o que significa a ideia de que as pedras podem se mover? Os moradores locais contam que, em noites silenciosas, quando a lua ilumina a terra com sua luz prateada, é possível ouvir sons estranhos de sussurros e estalos, que parecem ecoar rituais antigos. Alguns acreditam que esses sons são os espíritos dos antepassados, tentando se comunicar conosco, contar suas histórias. Como esses espíritos podem estar relacionados com o mistério do cromeleque? Existem chances de desvendar seus segredos? Ou eles permanecerão para sempre ocultos na escuridão da história? Assim como os dólmenes da Ligúria, o cromeleque de almendres levanta muitas perguntas, às quais os cientistas ainda não podem dar respostas definitivas. Alguns acreditam que esse megálito foi um local de sepultamento, enquanto outros sugerem que foi usado para rituais relacionados ao culto a deuses antigos. Mas o que realmente se esconde por trás de seus massivos blocos de pedra? Essas perguntas, assim como a própria estrutura do cromeleque, permanecem sem resposta. Alguns pesquisadores sugerem que o cromeleque de almendres pode fazer parte de uma vasta rede de monumentos megálitos que, em tempos passados, conectavam diferentes culturas e povos, tornando-os parte de um todo. Podemos nossos antepassados, independentemente uns dos outros, criavam estruturas semelhantes, baseados em uma compreensão comum do universo? Ou isso foi apenas uma coincidência, sem um contexto histórico profundo? Ao mergulharmos nesses pensamentos, começamos a perceber que o cromeleque de almendres é apenas uma das muitas enigmas ocultos nas profundezas de nossa história. Quantos mistérios ainda permanecem sem resposta? Existe uma conexão entre os cromeleques em diferentes cantos da Europa que possivelmente foram construídos com o mesmo propósito? Estamos apenas na beira de um vasto oceano de sabedoria antiga, e cada nova descoberta, cada nova pergunta, nos mergulha mais fundo nas águas inexploradas da história. Que outros tesouros e enigmas estão escondidos sob o véu do tempo, prontos para revelar seus segredos a quem ousar caminhar por esse caminho inexplorado?
Será que sob essas antigas pedras estão as respostas para as perguntas que nos atormentam há séculos? Murala de Valbona, localizada nas montanhas pitorescas da Espanha, é mais um exemplo de um mistério fascinante que mantém pesquisadores e amantes da história intrigados. Esta antiga muralha fortificada, majestosamente erguida nas encostas de colinas, está envolta em um manto de mistério e perplexidade. Oficialmente, sua origem permanece não registrada, o que apenas adiciona a ela um encanto e um mistério ainda maiores. Os moradores locais, com orgulho, contam sobre seu patrimônio, afirmando que a muralha possui uma propriedade extraordinária. Ela cresce por si só. Como é possível? Como pode uma pedra morta, criada pela mão humana, continuar a mudar e aumentar de tamanho? Cada pedra que compõe esta fortaleza parece viva. À primeira vista, a muralha de Valbona pode parecer simplesmente uma grande estrutura, mas uma observação mais detalhada revela que ela contém algo além do simples material de construção. Alguns pesquisadores sugerem que as mudanças misteriosas possam estar relacionadas com as características do solo e da vegetação, que possivelmente influenciam a estrutura da muralha, criando a ilusão de seu crescimento. Mas como explicar o fato de que os moradores locais, desde tempos antigos, transmitem lendas sobre a muralha que pode assumir novas formas? Em suas histórias, há não apenas orgulho pelo patrimônio, mas também medo do inexplicável. Quem foi o primeiro construtor desta fortaleza? Existem civilizações esquecidas em sua história que deixaram seus segredos enterrados sob camadas de séculos. Alguns cientistas associam a muralha de Valbona a antigas culturas que, possivelmente, a usaram para proteção contra inimigos externos. Mas nenhuma das versões pode dar uma resposta definitiva sobre seu verdadeiro propósito. Além disso, nas proximidades da fortaleza, é possível encontrar muitos artefatos que não se encaixam na imagem comum. Símbolos estranhos, esculpidos nas pedras, deixam mensagens enigmáticas do passado distante. O que eles podem significar? Por que esses sinais foram escolhidos para serem eternizados nas paredes da fortaleza? Mas esta não é a única mistério que se esconde nesse lugar. Ao mergulharmos na história, encontramos lendas de que a muralha de Valbona foi construída sob a influência de forças naturais, ou até mesmo como resultado de uma interação com entidades sobrenaturais. Possivelmente, os antigos construtores buscavam integrar sua fortaleza com as forças da natureza, criando algo maior do que uma simples estrutura defensiva. Como quer que tenha sido, a investigação desse mistério pode abrir novos horizontes no entendimento de nossa civilização e de seus relacionamentos com o mundo ao redor. Alguns sugerem que a misteriosa ligação entre a muralha de Valbona e outros semelhantes possa indicar a existência de uma tradição cultural comum que abrangia povos inteiros. Possivelmente, os antigos buscavam maneiras de interagir com forças invisíveis que controlavam suas vidas. Mas podemos realmente acreditar que a muralha pode crescer por si só? Como explicar as mudanças estranhas que os moradores locais observam? Essas perguntas permanecem abertas, assim como o próprio mistério encerrado nas pedras. Com cada novo estudo e descoberta, nos aproximamos da solução desses antigos mistérios, mas muitos deles podem permanecer sem resposta. Quantas outras coisas ainda estão escondidas sob o manto do tempo, prontas para revelar seus segredos a quem estiver disposto a mergulhar no desconhecido? Existem outros cantos do mundo com provas semelhantes, esperando seu momento? Estamos na fronteira da descoberta de grandiosos mistérios que podem mudar nossa visão do passado.
Qual outro grande poder e sabedoria pode estar escondido nas profundezas da história? Menhir Menoir de Cham, localizado em paisagens pitorescas da França, representa mais uma enigmática construção que desperta a imaginação de pesquisadores e amantes de antiguidade. Essa imensa pedra, com peso superior a 300 toneladas, foi instalada em posição vertical, causando não apenas admiração, mas também uma série de perguntas. Como os antigos conseguiram mover e instalar um objeto tão massivo sem o uso de tecnologias modernas? Qual força e habilidade possuíam aqueles que criaram essa maravilha? Imagine a cena: um grupo de pessoas, possivelmente armadas apenas com instrumentos primitivos, superando dificuldades para trazer essa colossal pedra até o local. Como eles conseguiram organizar uma obra tão grandiosa que exigia força, agilidade e, acima de tudo, conhecimento? Alguns especialistas sugerem que para o transporte do menhir foram utilizadas simples máquinas, possivelmente rolos de madeira ou sistemas de alavancas. No entanto, como essas teorias explicam a instalação vertical de um objeto tão pesado que permaneceu estável ao longo de milênios? Entre os moradores locais, existem muitas lendas associadas a essa imensa construção de pedra. Algumas dessas lendas falam sobre a ajuda de forças sobrenaturais para a instalação do menhir. Talvez os antigos construtores tenham recorrido a deuses ou espíritos, pedindo ajuda na criação desse grandioso monumento. Mas o que, se tudo não passar de uma lenda? Ou se nela estiver escondida uma parte da verdade, da qual ainda não suspeitamos? Surpreendentemente, nas proximidades do Menoir de Cham, é possível encontrar outros menhires que, em conjunto, formam enigmáticas figuras geométricas visíveis apenas de cima. Alguns pesquisadores sugerem que essas pedras poderiam ter servido não apenas para rituais ou cerimônias, mas também como orientações astronômicas. Como os antigos conseguiram organizar essas complexas construções sem o conhecimento astronômico moderno? Quais segredos estão escondidos em sua disposição? Existem também teorias mais exóticas que ligam os menhires a cultos antigos que poderiam ter acesso a conhecimentos perdidos no tempo. Alguns sugerem que esses construtores possuíam altos níveis de conhecimento tecnológico que foram perdidos, e que os menhires poderiam ser evidências de tecnologias antigas, acessíveis apenas a poucos. Mas como explicar o fato de que esses conhecimentos desapareceram, deixando apenas pedras silenciosas que continuam guardando seus segredos? Comparando o menhir Menoir de Cham com outros antigos monumentos, como Stonehenge e as pirâmides do Egito, podemos notar paralelos impressionantes. Esses monumentos, apesar da distância geográfica, criam a sensação de uma única cultura antiga que deixou para nós seus mistérios. Mas quais eram os objetivos desses construtores? O que eles tentavam transmitir às gerações futuras através dessas imensas construções de pedra? Cada nova resposta gera mais perguntas. Quais eram os costumes e crenças dos povos que deixaram esses gigantescos menhires? O que eles queriam nos dizer? Nós que vivemos no século XXI. Talvez estejamos apenas na véspera de uma nova era de descobertas, prontos para revelar seus segredos a quem ousar explorar o desconhecido. Quantos outros testemunhos de civilizações antigas ainda esperam seu momento para contar suas histórias? Continuamos a procurar, na esperança de que um dia todas essas enigmas sejam desvendados e a humanidade possa novamente se conectar com os antigos conhecimentos e sabedoria, que possivelmente ainda estão escondidos sob o véu do tempo. Ao transitar dos grandiosos menhires da França para os enigmáticos templos subterrâneos de Vale di Tria, na Itália,
deparamos com mais uma misteriosa revelação da antiguidade, que mantém os pesquisadores e amantes da história em seu mistério. Esses complexos culturais subterrâneos, esculpidos em um macio calcário, impressionam não apenas pela precisão arquitetônica, mas também pela atmosfera de mistério que os envolve, como uma névoa. Como os antigos construtores puderam criar tais estruturas complexas, considerando tanto aspectos estéticos quanto astronômicos? Muitas questões surgem ao observarmos as paredes desses templos, adornadas com enigmáticos relevos e símbolos, que possivelmente guardam as chaves para entender os rituais e crenças antigas. Qual era o significado que os criadores atribuíam a essas obras de arte? O que eles tentavam comunicar às gerações futuras? Alguns pesquisadores acreditam que os construtores de Vale de Tria possuíam conhecimentos perdidos ao longo do tempo e poderiam ter utilizado tecnologias desconhecidas pela ciência moderna. Como eles conseguiram esculpir formas geométricas ideais sem os instrumentos e tecnologias modernos? Não menos intrigante é a hipótese de que esses templos serviam não apenas como locais de adoração, mas também como observatórios astronômicos. Como os seres humanos, que viveram há milhares de anos, podiam relacionar seus rituais com o movimento dos corpos celestes. Talvez isso fizesse parte de um antigo conhecimento que hoje nos parece inacessível. Os espaços internos dos templos estão preenchidos com o eco de vozes esquecidas, que parecem continuar a ressoar no silêncio. Cada gota de água que escorre pelas paredes de pedra pode contar uma história sobre rituais sagrados realizados ali. Mas qual era a verdadeira natureza desses rituais? As pesquisas mostram que a estrutura dos templos foi criada com uma precisão impressionante, sugerindo a existência de uma tecnologia perdida que permitia aos antigos arquitetos realizar tais cálculos complexos. Talvez eles utilizassem métodos que hoje nos parecem mágicos. Mas o que causou a perda desses conhecimentos? Por que não conseguimos restaurar essas práticas antigas que possivelmente ofereciam acesso a uma compreensão mais profunda do universo? Existem várias teorias de que Vale de Ítria poderia fazer parte de uma rede mais ampla de templos subterrâneos, conectando diferentes regiões da Itália. Qual era o propósito da criação desses vastos complexos culturais? Por que os antigos construtores criaram semelhantes estruturas que pareciam isoladas do mundo? Alguns pesquisadores sugerem que esses lugares poderiam ser onde os antigos sacerdotes realizavam seus rituais secretos, transmitindo conhecimentos sagrados apenas aos escolhidos. Mas quais eram esses conhecimentos e até que ponto eles poderiam ter influenciado o mundo ao redor? O mistério de Vale de Ítria continua a atrair a atenção, e apesar de muitos estudos, muitos aspectos permanecem inexplicados. Como é possível que essa antiga civilização, que possuía tamanhas habilidades, tenha deixado apenas pedras silenciosas que ainda guardam seus segredos? Pensar que semelhantes templos podem existir em outros cantos do mundo nos mergulha em um estado de expectativa e apreensão. Quantos outros lugares cheios de enigmas e perplexidades ainda esperam ser descobertos? Dos templos antigos da Itália, podemos passar para outros enigmáticos artefatos deixados por nossos antepassados. O que mais a história esconde? E quais segredos poderemos revelar se ousarmos olhar além do conhecido? Partimos dos enigmáticos templos de Vale de Ítria para o mundo subterrâneo dos catacumbas, que se encontram no coração de Roma, as catacumbas de Domitila. Esses antigos subterrâneos, uma das mais antigas e mais ramificadas necrópolis cristãs, nos mergulham em uma atmosfera onde cada eco que se perde na penumbra dos corredores pode contar suas histórias misteriosas.
Como é que esses catacumbas, cujas idades superam até mesmo os primeiros registros escritos sobre comunidades cristãs, permaneceram ocultos dos olhos da maioria? Inspirando o ar frio e úmido, podemos sentir como o tempo parou aqui, e cada passo pelos estreitos corredores nos lembra de épocas longínquas. Arqueólogos que estudam esses labirintos subterrâneos frequentemente observam que seu esconderijo na terra pode não ser acidental. Por que os primeiros cristãos procuraram refúgio em lugares tão distantes e inacessíveis? O que eles tentavam esconder do mundo ao redor? E quais rituais eram realizados em silêncio e escuridão? É interessante que as catacumbas de Domitila foram nomeadas em homenagem a Santa Domitila, que, segundo a tradição, sofreu por sua fé. Esse lugar se tornou um santuário para muitos crentes. E embora seus corredores estejam cheios de mistérios, uma das características mais intrigantes é que aqui foram encontrados não apenas sepulturas, mas também frescos, que possivelmente contêm mensagens cifradas. Como os antigos artistas puderam usar suas habilidades para transmitir ideias tão profundas em um espaço tão limitado? Essas imagens, cheias de simbolismo, podem abrir portas para a compreensão do que ocorria nas mentes e corações dos primeiros cristãos. Mas como podemos ter certeza de seu verdadeiro significado? As pesquisas mostram que as catacumbas foram construídas não apenas como locais de sepultamento, mas também como refúgios seguros para comunidades perseguidas. Como eles podiam criar estruturas tão complexas, considerando os recursos limitados da época? Surge a pergunta sobre a interação entre diferentes comunidades cristãs que possivelmente utilizaram esses catacumbas para encontros secretos. Qual era sua ligação com outros locais de adoração? Alguns pesquisadores sugerem que esses subterrâneos poderiam fazer parte de uma rede mais ampla de catacumbas cristãs que se estendiam por toda a Itália. Mas o que aconteceu com esses outros lugares? E quantos mais segredos ainda eles guardam em seus recessos? Não menos enigmático é o fato de que as catacumbas de Domitila permaneceram por longo tempo não notadas e não estudadas. A reconstrução de sua história se tornou uma verdadeira investigação detectivesca que continua até hoje. Como é que um lugar tão importante para a história cristã pôde permanecer na sombra? Possivelmente, isso está relacionado ao fato de que os catacumbas foram esquecidos ao longo dos séculos, até que a ciência moderna lhes deu atenção. Mas quais foram as consequências desse esquecimento para o legado dos primeiros cristãos? Cada corredor, cada nicho nas catacumbas respira história. Mas apesar de todos os esforços dos pesquisadores, muitos aspectos de seu passado permanecem não desvendados. O que mais esses corredores escuros ainda escondem? E quais segredos, possivelmente, ainda aguardam sua revelação? Existem diversas teorias sobre o uso dos catacumbas, mas a verdade permanece na sombra. Quantos mais lugares semelhantes ainda estão ocultos sob a terra, aguardando seu momento para revelar seus mistérios? Ao passarmos das catacumbas para outros enigmáticos artefatos, nos deparamos com perguntas sobre quanta história ainda está na fronteira entre história e mitologia. Qual é o legado que nossos antepassados nos deixaram? E quantos segredos ainda o mundo guarda que possivelmente nunca conseguiremos compreender completamente? Como chegamos ao final de nossa emocionante jornada de exploração das enigmas das antigas civilizações, é importante lembrar que a Europa não é apenas cidades modernas e praias pitorescas, mas também um continente repleto de mistérios, ocultos em suas profundezas. Desde os catacumbas de Domitila até os grandiosos templos e enigmáticos artefatos, cada página da história aqui está envolta em uma atmosfera de mistério e desconhecido.
Vimos como as antigas culturas deixaram rastros que até hoje continuam a gerar perguntas entre pesquisadores e amantes da história. Como é possível que muitos desses locais e objetos permaneçam não desvendados até hoje? Talvez isso esteja relacionado ao fato de que a própria história está cheia de lacunas que tentamos preencher. Mas cada tentativa apenas nos leva a novas perguntas. Quantos mistérios ainda aguardam serem descobertos nos labirintos subterrâneos, nas colinas esquecidas ou entre as ruínas de antigas cidades grandiosas? Talvez entre os escombros e os monumentos abandonados estejam escondidos os chaves para entender nossa história, que ainda precisamos encontrar. Quais antigas tradições, possivelmente, aguardam seu momento para serem reveladas? A cada passo que damos na Terra, onde outrora prosperaram grandes civilizações, nos conectamos com seu legado, e esse legado está cheio de enigmas não resolvidos. Obrigado por estarem conosco nessa jornada por locais históricos e místicos do planeta. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e escrever nos comentários qual construção ou enigma da antiguidade você gostaria de ver com seus próprios olhos. Estaremos felizes em partir com vocês em novas aventuras, revelando locais místicos e seus mistérios. Lembrem-se de que o mundo está cheio de desconhecido, e cada novo descobrimento pode nos levar a enigmas ainda mais surpreendentes, aguardando seu momento. Quais outros mistérios nosso planeta ainda esconde?